E aqui, quando você vê esse exemplo chamado de exemplo prático, exemplo dissuasivo. O que quer dizer esse exemplo dissuasivo? É o exemplo que ele traz consigo uma solene advertência. Então, quando ele diz aqui, isso aqui é uma solene advertência para nós. Seria a melhor tradução da palavra exemplo aqui, uma solene advertência para nós, a fim de que não cobiçamos ou cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. O que eles cobiçaram, irmãos? Eles cobiçaram as comidas do Egito. Eles cobiçaram o Egito. Eles anularam os feitos de Deus. Eles anularam a maneira como Deus, com uma mão forte, os tirou do Egito. Você tem ideia como foi que Deus te tirou do mundo? Como Deus te tirou das garras do mundo, das garras do império das trevas, das garras de Satanás? Como que Deus os tirou? Ele deu o filho dele, ele levou o filho dele lá na cruz do Calvário, por mim e por você. E sabe o que significa isso aqui, irmãos? Significa nós menosprezarmos a cruz de Cristo. Todas as vezes que nós passamos a permitir que o mundo governe os nossos afetos, as nossas prioridades, a nossa vida cristã, roube a centralidade de Cristo, nós estamos como que desprezando a obra do Calvário na nossa vida. Isso é muito sério, porque se não fosse sério, a Bíblia não iria repetir esse assunto. Deus não ia tratar isso de uma forma tão solene em termos de advertência. Cobicemos. Essa palavra, ela vem de um vocábulo grego que traz o desejo, traz a tradução de um desejo forte, girar em torno de algo, ter desejo, ter anelo, ter ânsia por tudo aquilo que fere o caráter santo de Deus. É isso que significa essa palavra, cobicemos. Desejo, anelo, ânsia por tudo aquilo que é proibido. Aí o versículo 7 diz, não vos façais, pois, idólatras. Ele associa aqui a idolatria. Idolatria, no sentido espiritual, é tudo aquilo que rouba o lugar de Cristo na nossa vida. Tudo aquilo que rouba a centralidade de Cristo na nossa vida. Ele diz como alguns deles, porquanto está escrito, o povo, olhe bem, o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para divertir. Está vendo? O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir. Sabe o que a Bíblia chama isso? Chama de idolatria. Idolatria. Sabe o que a Bíblia chama isso, irmãos? A razão pela qual eles ficaram prostrados no deserto. Versículo 8. E diz assim, não pratiquemos imoralidade. Então ele associa isso também, não só à idolatria, mas também à imoralidade. Versículo 9. Não ponhamos o Senhor à prova. É um insulto a Deus. Essa frase, não ponhamos, essa expressão, ponhamos aqui, não ponhamos o Senhor à prova, o termo ponhamos aqui, é colocar à prova o caráter e o poder de Deus. É isso que significa. Um texto que vai te lançar luz, ou te dar luz para interpretar, é Mateus capítulo 4, versículo 7, onde diz assim, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentar. Não coloque Deus à prova. Aí entra o versículo 10 e 11, não murmureis, como alguns deles. Lembra como inicia o capítulo 11? Eles murmuraram. Veja o versículo 11, essas coisas lhe sobrevieram como exemplo, e foram escritas para nossa advertência. Então, meus irmãos, algo muito sério, porque eles perderam aquele mover espiritual, assim como muitas vezes nós temos perdido, porque muitas vezes temos olhado para trás, temos olhado para o lado, temos perdido o Senhor de vista, temos deixado muitas coisas entulhar o nosso coração,
Porque muitas vezes nós nos distraímos pelas diversões do mundo, não conhecemos as prioridades de Deus, as intenções de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus. Meus irmãos e irmãs, nós precisamos olhar para isso com muita seriedade.